todos os ensinamentos que ele estudou, esclarecendo, orientando. Opa, começaram a entrar. Começar? Boa noite aqueles que estão entrando. Boa noite, João, seja bem-vindo. E a todos aqueles que estão aqui com a gente. Aninha, minha irmã, seja bem-vinda. Licélia, Edna, boa noite. Boa noite, Luzia. Boa noite, Marina, sejam bem-vindos. Miriam, boa noite. Ricardo, Michele, Tatiana, boa noite. Elisângela, boa noite a todos que estão chegando aí. Marlene, Selma, boa noite. Sônia, sejam bem-vindas. Cacilda, boa noite. Leandro, boa noite. Boa noite. Boa noite, Denise. Carlos, boa noite. Que Deus nos abençoe nessa noite, né? Melissa, boa noite. Lucilene, Benedito, sejam todos bem-vindos a mais uma live de terça-feira. Jane, boa noite. Silvia, Flávio, seu Flávio, boa noite. Renata, minha irmã, seja bem-vinda. Luiz e Renata, boa noite. Beth, boa noite a todos, que tenhamos uma noite de luz, né? Ah, do meu irmão, seja bem-vindo. Janaína, Janir e a todos os irmãos que estão chegando, meu muito boa noite, meu abraço, meu carinho. Eliane, Ricardo, Nara, seja bem-vinda. Ângela. Bom, hoje, Pernambuco, boa noite. Johnny, boa noite. Bom, hoje nós vamos ter a live de terça, como todos já estão habituados, né? É a live em que fazemos aí uma pequena palestra, né, de 45 minutos, e depois vamos à vibração pelos necessitados e o passe, né, com a fluidificação da água. Então eu já convido a todos que quiserem, nós temos ainda 3 minutinhos, que possam lá pegar o seu copinho com água, a sua garrafinha, para que ao final seja fluidificada, né? Boa noite, Mônica, Iris, boa noite, Luiz Henrique, Adriana, Maria Aparecida, boa noite, e a todos aqueles que estão assistindo e que eventualmente não colocaram seu comentário, uma luminosa noite a todos nós, né? Possamos ter uma reunião de muita luz e muita paz. E hoje o tema é instigante, né? Eu coloquei esse tema porque eu sabia que ia despertar controvérsia, né? Será que Deus é mau? Né? Vamos analisar isso hoje, refletir um pouco em cima disso. Maria Helena, boa noite. Clarice, minha irmã, seja bem-vinda. Boa noite. Maria Luísa, Diego, boa noite. E a todos aqueles que estão chegando aí. Josiane, Miriam, boa noite. Janice, Gláucia, minha irmã, seja bem-vinda. Ulisses, Irla, minha irmãzinha, saudade. Denise, Ana Cristina, Dirceia, boa noite a todos. Mara, sejam todos bem-vindos, falta um minutinho. Mazé, seja bem-vinda. Valdemir e Marlúcia, Bernadette, minha irmã. Rosimeire, Odete, minha irmãzinha do coração, seja bem-vinda. Inácia, boa noite. Vânia,
Nando, meu irmão, seja bem-vindo. Mila, estava esperando você, Mila. Que todos sejam abençoados nessa noite. Bom, 8 horas, vamos iniciar então a nossa reunião, iniciando com uma prece. Saudade, Vali. Então, convido a todos a elevar o pensamento a Deus, a nosso Mestre Jesus, entrando em sintonia com os nossos amigos espirituais, para que ao longo de toda a nossa reunião eles nos possam conceder a paz, a harmonia, a bênção e a proteção. E ao sairmos dessa live, possamos ser renovados e fortalecidos para continuar as nossas tarefas. Que assim seja, graças a Deus. Bom, o tema hoje, como eu coloquei, é instigante, chama a atenção, né? Nós hoje vamos tentar refletir acerca dessa pergunta e tentar apontar caminhos para que nós possamos refletir um pouco sobre essa questão, tentando responder essa pergunta. Deus é mau? Porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Teoricamente, se eu fizermos essa pergunta a qualquer pessoa, Deus é bom? Deus é mau? Naturalmente que eles vão dizer, não, Deus não é mau. Deus é o Pai Supremo da vida, né? Deus é infinito amor. Para nós espíritas, Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Como Jesus dizia, o Pai amoroso e bom. Mas quem de nós, principalmente nas dificuldades da vida, nos tropeços do caminho, nos momentos de aflição, de dor, de lágrimas, lá no íntimo do nosso coração, muitas vezes a gente nem verbaliza, mas diz, que mal eu fiz a Deus, né? Essa afirmação, essa pergunta é tão comum em vários meios. Que mal eu fiz a Deus? Uma outra também, por que Deus está me castigando? Né? E dentro da doutrina espírita, também se vincula a essa pergunta, mas de uma forma um tanto diferente, mas a essência é a mesma, né? O que eu fiz numa vida passada para passar pelo que eu estou passando hoje? Né? Qual castigo que eu estou passando? O que eu fiz numa vida anterior que justificasse esse castigo? Né? E em todas essas perguntas está implícito a ideia de que Deus não é soberanamente bom, justo muitas vezes, misericordioso. Então eu gostaria de refletir com vocês hoje a respeito disso. Porque não obstante a religião que a gente professa, espírita ou não espírita, cristão ou não, todos nós cremos em Deus. E temos Deus como o ser infinitamente perfeito e bom. Então, de onde surge essa dúvida nossa? Né? Que não é uma dúvida atual. Quando nós olhamos a história, desde que o mundo é mundo, ou desde que o homem surgiu à Terra, a relação do homem com Deus
é sempre uma relação de medo, né? Então, lá nos homens das cavernas, quando eles viam Deus através dos fenômenos da natureza, os raios, os trovões, as tempestades, os elementos da natureza, sempre era com temor, né? Tanto que, com o passar do desenvolvimento humano, mas ainda numa fase muito instintiva, se cunhou a ideia de sacrifícios a Deus, aos deuses, né? Para quê? Para aplacar a sua ira, para aplacar a sua raiva, né? O que ocasionou a origem das lendas, das mitologias gregas, da mitologia romana, da mitologia escandinava, mas a que mais é conhecida por nós, a mitologia grega, né? Onde há Zeus, o senhor de todos os deuses, e os deuses do Olimpo, que tinham raiva, que tinham ódio, que tinham inveja, que tinham intolerância, né? Superado essa fase, nós chegamos ao povo de Israel, né? Porque todos nós, espíritas ou não espíritas, mas cristãos de uma forma geral, somos herdeiros da cultura judaica, porque foi no judaísmo que veio Jesus. Então, desde a época de Abraão, o grande pai da raça hebraica, por volta de 2000 anos antes de Cristo, a relação de Abraão, Isaac, Jacó, José, até chegar em Moisés, e daí por diante, sempre foi uma relação de medo. Porque Deus era considerado o Senhor dos exércitos. Deus privilegia um povo, que é o povo eleito, o povo judeu, o povo hebreu, em detrimento dos outros povos, né? Assim foi com Abraão, assim foi com Isaac, seu filho, assim foi com Jacó, o seu neto, assim foi com José, o seu bisneto, assim foi com Moisés, com o recebimento das 10 tábuas da lei, né? No Monte Sinai. E aí se cunha, ao longo dessa extensa jornada do povo eleito, né, através de vários profetas, a ideia do Deus rancoroso, do Deus vingativo, do Deus que castiga, do Deus que premia. Se você não fizer o que eu mando, eu te castigo. E assim você encontra em todo o Velho Testamento, todo o Antigo Testamento, passagens que narram isso, né? Por exemplo, quando Moisés vacilou na sua fé com Deus, e Deus o castiga, entre aspas, não permitindo que ele adentre em Canaã, a terra prometida, onde ele desencarna antes, né? Quando o grande rei Davi, cometendo o assassinato de Urias para casar com a sua esposa, Deus o castiga matando o seu primogênito, e assim por diante. Mas o que é isso, né? Senão um Deus vingativo, um Deus que pune? Naturalmente que aí se cunha uma palavra que até hoje existe no nosso meio. A pessoa não é um amante de Deus, ele não ama a Deus, ele teme a Deus. E aí surge a palavra temente a Deus, de temor, de medo. Eu preciso fazer o que Deus quer, senão ele me castiga. Só que o que nós esquecemos é que o Antigo Testamento, de uma forma geral, não é literalmente o que está no Velho Testamento.
O Velho Testamento é uma linguagem, e aí não só eu estou falando, mas também todos os teólogos do Antigo Testamento são firmes nesse propósito, aliados aos grandes mestres espirituais, como Emmanuel, como Joana de Ângeles e como tantos outros, e até na própria codificação se fala isso. O Antigo Testamento é a visão simbólica que o povo hebreu tinha de Deus. Então, por exemplo, o castigo das pragas do Egito, como em sã consciência nós podemos crer que um Deus infinitamente misericordioso e bom pode mandar o Deus da morte, ou o anjo da morte, matar os primogênitos do Egito para libertar o povo eleito. Mas Deus não é pai de todos? Não trata todos com justiça? Se analisarmos no contexto literal, podemos muito bem acreditar que Deus é mau, porque Ele mata, Ele premia, Ele castiga. Mas aí chega Jesus, quebra todas essas definições, tira Deus da condição de Senhor dos Exércitos, tira Deus da condição do carrasco da humanidade e coloca Ele na posição de Pai. Pai amoroso e bom. Não é por outro motivo que a prece que Jesus nos deixou inicia: Pai Nosso. Pai Nosso. Ele é o Pai amoroso e bom. E aí Jesus vem em outra ocasião e diz: se teu filho pede pão, te dará pedra? Se teu filho te pede peixe, lhe dará uma serpente? Se vocês que são maus pais sabem dar coisas boas aos seus filhos, quem dirá o Pai Celestial que está no céu? Demonstrando que Jesus não é imparcial, que Jesus não é mau, que Jesus não castiga. Aliás, que Deus não é mau, que Deus não castiga, que Deus não é parcial, não é parcial. Né? Então, dessa forma, a gente teve com Jesus e o Evangelho essa definição. Mas, infelizmente, e aí de forma inconsciente ou consciente, porque, infelizmente, houve muita modificação no Evangelho para atender propósitos meramente humanos. Era muito mais fácil controlar as pessoas, dando a elas a noção de que Deus castiga, que existe inferno, e aqueles que não seguem a vontade de Deus, entre aspas, vão para o inferno. É muito mais fácil isso do que distribuir a ideia de um Deus misericordioso e bom. Então assim foi. E ao longo das eras, dos séculos, após Jesus, vários missionários vieram cantando essa verdade da misericórdia de Deus. Francisco de Assis, Teresa d'Ávila, né? Mais próximo a nós, o próprio Kardec com a codificação espírita. Mais próximo ainda, Francisco de Assis, né? Aliás, Francisco Cândido Xavier, Divaldo Franco, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e tantos pilares do cristianismo que trouxeram essa mensagem de luz, de amor e de esperança. Deus não é mais o Senhor dos Exércitos. Deus é infinito amor e bondade. Mas por que nós fizemos isso com Deus? Uma característica natural e normal do ser humano, isso é uma condição da natureza humana. Nós não conseguimos lidar muito bem com o que a gente não conhece. Então nós tentamos fazer com aquilo que a gente não conhece caber nos parâmetros do nosso mundo, naquilo que a gente conhece
e aquilo que a gente controla, né? Então a gente faz tudo nesse sentido. Tudo que a gente não conhece, a gente põe baliza. Nós cercamos essa situação para que dentro daquilo ela caiba naquilo que a gente compreende e aquilo que a gente aceita. Como a religião, por exemplo, né? As pessoas muitas vezes cercam determinada religião naquele conceito que ela conhece, que ela compreende, que ela define. Mas não que a religião seja só isso. Deus também. O homem não consegue imaginar o que é Deus. Começando pela definição de eterno, né? Nós conseguimos, por exemplo, definir que nós somos imortais, que nós somos infinitos, ou seja, eu consigo imaginar que eu teve um começo, mas que eu nunca vou ter um fim. Isso eu consigo. Agora Deus eu não consigo. O que é eternidade? Aquilo que não tem começo e não tem fim. Como que eu defino algo que não tem começo? Então, é muito difícil, né? Ou como diz Santo Agostinho, em uma das suas páginas mais inspiradas, que é reflexo de uma realidade que ele vivenciou em Hipona, quando Santo Agostinho, logo depois da sua conversão ao cristianismo, ele andava pelas praias e meditava sobre a definição de Deus. Ele queria uma definição de Deus, queria dizer o que Deus é. Até que ele encontra uma criança fazendo um buraquinho na areia. Ele ia na praia, pegava uma conchinha, pegava um pouquinho de água e colocava naquele buraquinho, na areia da praia. E Santo Agostinho olha para ele e diz: olha, menino, para com isso, o que você está fazendo? Ah, eu estou colocando o mar nesse buraquinho. Você não sabe que jamais você conseguirá colocar o mar inteiro nesse buraquinho? A criança olha para ele e sorri. E você não sabe que não conseguirá colocar a infinitude de Deus na tua cabeça? Na tua mente? E aí a criança desapareceu. Então, essa definição de Deus é muito maior. Chico Xavier lembra que certa vez ele perguntou a Emmanuel o que era Deus, o que era Jesus. Ele queria entender. Não a definição teórica, mas na prática. E Emmanuel fez com que ele deitasse e em desdobramento retirou ele do corpo e começou a afastá-lo da sua cidade, do Brasil, do planeta Terra. O planeta foi ficando pequeno. Logo ele viu os planetas do sistema solar, começaram a ficar pequenos também. E ele, distanciando com Emmanuel, ele viu a imensidão do Sol, começou a se afastar. Ele começou a perceber milhares e milhares de sistemas solares. Começou a se afastar mais, ele viu a Via Láctea. Se afastando mais ainda, ele começou a ver um mar de luzes, cada luz uma galáxia diferente. Ele começou a ficar zonzo com tudo aquilo, com aquela imensidão, e disse: ai, me leva para casa, Emmanuel, tô louco para tomar uma xícara de café. E aí quando ele voltou, Emmanuel sorriu e diz: você queria conhecer Deus e Jesus? Você não chegou nem perto do que é Deus. E aí eu me recordo de uma definição de um grande teólogo israelita que diz que Deus começa onde termina o infinito. Então, é impossível para nós definir Deus. Mas isso não quer dizer que Deus tenha características humanas. Deus não tem ódio, não tem raiva, não tem ciúmes, não tem mágoa, não fica nervoso,
porque ele não tem sentimentos negativos. Deus é amor, já dizia a segunda carta de Pedro. Deus é amor. Deus é infinito amor e misericórdia. Mas quão é difícil para nós entender um ser que não tenha fraquezas. E aí nós tentamos defini-lo, tentamos enjaular Deus nas nossas fraquezas. Então, a partir daí, a gente compreende as nossas definições de Deus. Por isso que as pessoas até hoje dizem, não, eu sou temente a Deus. Né? E eu vou fazer uma promessa de não fazer tal coisa, porque daí Deus vai me dar aquilo ou aquilo outro. Não, eu vou ser bonzinho para que Deus fique feliz comigo e me dê algo em troca. Na maioria das vezes são coisas materiais. São coisas materiais. Né? Então, aí nós compreendemos o porquê que as pessoas falam assim, por que Deus está me castigando? Por que Deus está fazendo isso comigo? Nos momentos de angústia, de dor. Né? E aí a gente precisa colocar um pouco o dedo na ferida. Né? Quando desencarna um familiar na nossa família, quando o anjo da morte, o anjo da desencarnação bate na nossa porta, a gente fala assim, por que Deus está me castigando? Por que Deus fez isso comigo? E quando a gente, como espírita, como cristão de uma forma geral, isso é da natureza humana. Quando a gente sabe da morte de um familiar, de um amigo, de um companheiro, e nós vamos e falamos, é a vontade de Deus. Deus é misericordioso em seus destinos, em seus desígnios. Força e perseverança, Ele está bem. Você vai vencer isso. Mas quando é conosco, há uma dificuldade tão grande de compreender. Não é? Como se Deus fosse amor e bondade quando Ele determina o desencarne de uma pessoa conhecida. Mas quando determina o desencarne de um familiar, de um ente querido nosso, já não é tão amor e bondade assim. Né? Deus não tem essa dicotomia. Deus não vai conforme a maré, como se pode dizer. Né? Não muda. Deus é imutável. Deus é infinitamente bom e justo. E trata todos os seus filhos igualmente. Então aí, diante de toda essa definição de Deus, Kardec vem e faz a seguinte pergunta. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos que originou toda a doutrina espírita. Que é Deus? Uma pergunta fabulosa, porque tira de Deus a personalidade humana. Ele não pergunta quem é Deus, mas o que é Deus. E aí o Espírito de verdade responde, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Ou seja, não existe ser no universo que seja mais inteligente do que Deus. E Deus criou todos nós. Todos somos filhos de Deus, filhos do mesmo Pai. E somos criados por Ele com amor e dirigidos por Ele por amor. Para que um dia possamos nos integrar diretamente a Ele como Jesus o é. Quando Ele diz, eu e o Pai somos um. Porque Ele chegou a um grau de compreensão de Jesus, de Deus, que Ele é reflexo do próprio Deus. Vamos voltar à nossa condição humana. Certa vez Chico Xavier disse, eu estou tão interligado a Emmanuel que eu não sei se eu sou a mão e ele a luva,
ou ele a mão e eu a luva. Tal é a integração. E assim será um dia a nossa integração com o Pai da vida. Mas aí a questão, Deus é capaz de gerar o mal? Vamos analisar. O mal existe na Terra? Existe. Se ele existe na Terra, ele tem origem em algum lugar. A origem que nós admitíamos no Antigo Testamento, na Antiguidade, e nas teologias equivocadas da Antiguidade, era que o mal vinha de Deus. Ou seja, Deus está castigando, Deus está punindo. E até hoje nós ouvimos isso. Né? Há uma passagem do Facebook, uma publicação muito conhecida, que diz várias coisas, né? Mas eu me lembro de uma só. Que a pessoa diz assim: John Lennon certa vez disse, nós somos mais conhecidos do que Jesus. E foi morto. É uma afirmação, no mínimo desastrosa. Né? Porque subsentende que Jesus ficou tão bravo com os Beatles de dizer isso com John Lennon que o matou. E não é isso que ocorreu. Né? E outra, é verdade. Naquela época, os Beatles no mundo eram mais conhecidos do que Jesus. Como hoje o é. Muitas pessoas que desconhecem o Cristo. Conhecem de ouvir falar. Mas conhecer de senti-lo, não são todos. Então, precisamos compreender que o mal não vem de Deus. Agora, da onde vem o mal? Se o mal não vem de Deus, vem da onde? E aí é a questão. Aí vem a chave que a doutrina espírita concede a cada um de nós para nos mostrar a realidade. Todos nós temos uma relação direta com Deus. Essa relação direta é feita através da nossa consciência, que é, segundo a questão 621 do Livro dos Espíritos, a lei de Deus presa em nós, é a consciência. Sempre que fugimos à lei divina, sempre que vamos contra a lei divina, que é a consciência presa em nós, nós estamos indo contra a nossa própria natureza. E aí, a consequência natural, o efeito de ir contrário à nossa própria natureza, a lei divina, é o sofrimento e a dor. E aí a pergunta básica, numa relação em que eu sou falho, eu sou imperfeito, e Deus é perfeito, quem desregula a relação? Deus? Eu. Então, se o mal só vem quando essa relação é desregulada, quem gera o mal? Eu. Então, o mal não vem de Deus. E daí, a ideia que Deus castiga é errada. Porque o mal que nos acontece está subordinado a uma grande lei da natureza, que nós espíritas chamamos de lei de causa e efeito, que Jesus colocou lindamente a cada um segundo as suas obras, que Kardec coloca uma página linda no capítulo 9, no capítulo 7 do livro O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo a Doutrina Espírita, página chamada Código Penal da Vida Futura, se não me falha a memória, item 6, ou 8, se não me falha a memória, onde ele diz assim: nenhuma falta
nenhuma falta, por menor que seja, fica sem a sua correspondente consequência. Ou seja, todas as nossas atitudes geram consequências. Atitudes boas, consequências maravilhosas. Atitudes negativas, consequências dolorosas, difíceis. Então, dessa forma, nós compreendemos que o mal está em nós, não está nos outros. Né? O grande mal que devemos temer é o mal que ainda existe dentro de nós. André Luiz. Né? As pessoas tendem a olhar o mal externo. E aí criam a figura do diabo, do demônio. Colocam, quando são espíritas, colocam a culpa no obsessor. Né? Ah, o culpado da minha vida está desse jeito é meu chefe, que não me compreende, é a minha família que não me apoia, é meu filho que é irritado comigo, é a minha esposa que me auxilia. Mas quando nós abrimos a mente mais profundamente, nós vemos que a origem de todo o mal que nos acontece está em nós, pela lei da causa e efeito. Porque se nós seguirmos a premissa, o ponto de partida, que Deus é infinitamente justo e bom, misericordioso, e nos ama infinitamente, nós somos forçados a acreditar o quê? Primeiro, ele não gera o mal, porque é todo amor. Em não gerando mal e não conseguindo fugir à sua própria lei, que é a lei de causa e efeito, que é a base da justiça divina. Não existe justiça divina sem a lei de causa e efeito, o que seria um desastre. Imagina, eu erro para outro reparar o erro. Eu vou aprender o quê? Então, diante disso, Deus permite as consequências dos nossos atos, não como castigo, mas como forma de aprendizado. Então, se eu passo por dificuldades nesta vida, sejam familiares, sejam orgânicas, sejam de inibições mentais, psicológicas, sejam profissionais, sejam financeiras, sociais, intelectuais, seja qual for, essa dificuldade é uma consequência de uma causa anterior. Que quem fez? Meu vizinho? Meu pai, minha mãe? Meus irmãos? Não, eu. Então, eu errei, eu me equivoquei, deverei reparar o erro. Não como castigo, mas como oportunidade de reparação. Isso nos dá uma liberdade imensa. Porque a doutrina espírita nos mostra, sim, que Deus não pune ninguém. E que o grande autor da nossa alegria e felicidade, ou da nossa tristeza e dor, somos nós mesmos, através da forma que levamos a nossa vida. Mas quem que quer pensar assim? Quem quer ter essa responsabilidade de ter a própria vida nas mãos? É muito mais fácil dizer, ah não, a culpa é de Deus, a culpa é de Jesus, a culpa é do obsessor. Não é? Então, dessa forma, nós trazemos para nós a nossa responsabilidade de espírito imortal que somos. O que eu fizer, eu terei que colher. É da lei. Porque é assim que se aprende. Você cai, levanta. Na próxima vez que você passar por aquele caminho, você já terá caído
já adquiriu a experiência, não vai cair de novo. E aí a gente aprende. Mas, João, como é esse processo, então, de dor? Então, não somos nós. Não é Deus que determina os sofrimentos da nossa vida? Não. Ah, então é Jesus? Também não. Os obsessores? Não. Os nossos mentores espirituais? Também não. Quem que decide? Eu. Mas como eu tenho elementos para decidir isso? E aí eu vou entrar num assunto um pouquinho mais profundo, tá? Se a gente estava boiando, agora a gente vai dar um nado, dar um mergulho, mas não muito fundo, só um pouquinho. Nós somos espíritos imortais, chamas divinas. Esse espírito imortal que nós somos é envolvido num corpo semimaterial, que alguns chamam de aura, outros chamam de corpo fluídico, corpo energético, corpo astral, mas que nós espíritas chamamos de perispírito. O perispírito nos liga ao corpo físico, ao corpo denso, ao corpo de carne, para que nós possamos interagir no mundo físico. Mas isso é apenas uma das suas tarefas. O perispírito tem milhares de tarefas definidas. Entre uma delas, é uma ferramenta poderosa no reajuste e no controle da lei de causa e efeito em nós. O nosso corpo perispiritual está intimamente ligado à nossa mente e à nossa consciência. Ele registra como uma máquina fotográfica todos os atos da nossa vida, seja na condição de encarnado, seja na condição de desencarnado. Sempre que eu faço algo, penso algo ou falo algo positivo, elevado, essa ação, esse pensamento ou essa palavra gera no meu perispírito luz e harmonia. Sempre que eu penso, falo ou ajo negativo, sempre que eu tento fugir à lei divina, sempre que eu trapaceio, sempre que eu falo mal dos outros, sempre que eu deixo o orgulho falar mais alto, sempre que eu jogo para fora o meu instinto de egoísmo, sempre que eu não perdoo, sempre que eu ajo contrário à lei de Deus, contrário à minha consciência e, por consequência, contrário à minha própria natureza divina, isso gera no meu corpo espiritual uma ferida, uma marca. E essa marca, essa ferida, fica gravada no meu corpo espiritual. Como que eu reparo? Como que eu tiro essa marca? O mesmo Código Penal da Vida Futura, no item 16, diz o seguinte: o arrependimento, não obstante ser o primeiro passo, por si só não apaga a falta. É necessário o arrependimento, a expiação e a reparação. Pois bem, eu erro contra alguém. Eu vou utilizar um exemplo. Uma pessoa, eu faço mal contra ela. Tá? Então, esse mal que eu fiz gera uma marca no meu corpo espiritual, no meu perispírito. Pode passar, eu posso reparar essa marca nessa existência ou existências anteriores. Se eu reparar nessa existência, é ótimo para mim. Se eu não reparar nessa existência, eu venho numa existência anterior para reparar. Então, como que eu reparo isso?
eu me arrependo. Não devia ter feito. Me arrependi. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, expiação. É a dor íntima de ter errado. Poxa, isso me dói na alma, o erro que eu cometi. Eu me arrependi. Não faria de novo. Eu me arrependi sinceramente. Aí eu começo a sentir um incômodo em relação àquela sensação, àquela situação de arrependimento. Isso é expiação. E finalmente eu consigo me livrar dessa ferida no corpo espiritual quando eu reparo isso. Eu faço o bem para a pessoa que eu prejudiquei. Aí eu limpo do meu corpo essa ferida. Por isso Jesus dizia, amar vossos inimigos. Por isso que Kardec diz, fora da caridade não há salvação. Então, a partir daí, nós compreendemos que nós precisamos mudar. Ah, mas aí vem uma questão muito séria, João. Eu me arrependi, eu expio o sofrimento, mas eu vou querer reparar com a pessoa, peço perdão, a pessoa não me perdoa. Como que eu vou reparar se a pessoa não aceita? Muito ótimo, muito boa pergunta. Você repara através da prática do bem. Se a pessoa não aceita que você a ajude, você vai ajudar outras pessoas. E através da prática do bem a outras pessoas, você se liberta. E essa pessoa que não te perdoou, ela está caindo em um erro. Está fugindo à lei divina, porque perdão não é direito. Perdão é dever. Ele terá que responder pela falta de misericórdia. Então você repara dessa forma. Vamos colocar um exemplo bem simples. Muito comum no século passado. Eu, como homem, desvirtuei uma moça. Iludi a moça, tive relações sexuais com ela numa época em que isso era um desastre para uma moça. E abandonei. Abandonei a moça se tornou uma meretriz, uma prostituta devido a isso. Passa um tempo, eu me arrependo. Não devia ter feito, eu expio. Ou seja, eu começo a sofrer por aquele erro que eu senti. Chego a ela e lhe proporciono a oportunidade de sair daquela vida, de ter uma vida melhor. Ela não aceita, porque ela já se habituou a essa prática do meretrício. O que eu faço? Fico preso a ela? Eu pratico bem a outras pessoas e reparo o erro que eu fiz. E ela continua o caminho dela. Eu estou liberto. E ela está presa porque ela não me perdoa. Terá que reparar. Então a lei de causa e efeito é assim. Débito, crédito. Toda vez que eu faço, penso ou falo o mal, é como se eu estivesse tirando dos cofres da previdência divina. Sempre que eu faço, falo, penso o bem, eu estou depositando nos bancos da providência divina. A cada vez que eu desencarno, eu sou chamado ao banco da providência divina para tirar o saldo. Se o saldo está negativo, indica que eu fiz mais o mal do que o bem. Retorno à Terra para liquidar esse saldo devedor, que é meu. Eu que contraí a dívida, não foi outro. Deus me dá a misericordiosa oportunidade de reparar o débito, que é meu. Agora, se eu chego no mundo espiritual, puxo o saldo, está positivo, sinal que eu fiz mais o bem do que o mal. Eu me reabilito e sigo o meu caminho de luz. O que tem a Deus a ver com o mal que eu sofro? Nada.
Mas Deus não participa disso? Participa. Nos fortalecendo, nos amparando, nos orientando, nos auxiliando no que for possível. Mas Ele não pode retirar de nós a nossa obrigação de reabilitar o que é nosso. Então, quando nós voltamos à Terra, nós trazemos marcas no nosso perispírito de todo o mal que a gente fez. E outra questão, o perispírito é um emissor de energia. Então, quando estamos andando pela Terra, encarnados, o nosso perispírito vai atraindo para nós pessoas e situações que nos auxiliem a reparar as feridas do corpo perispiritual. E aí, nós caminhamos pela vida e encontramos pessoas e situações que muitas vezes são complicadas, difíceis e amargas, mas que são formas que a providência divina encontra para repararmos. Então, uma pessoa que tem grandes dificuldades na área financeira nessa encarnação, por que ela passa por isso? Não obstante trabalhar demais. Porque ela tem equívocos, erros nessa área da outra vida. Nessa vida eu sempre quis ter um amor, casar, ter filhos, não consigo. Por mais que faça. Por quê? Porque você precisa passar por determinadas situações nessa área. Você errou nessa área. E assim em todas as áreas. Eu tenho uma família complicada. Nossa, minha família é um hospício. Por que será? Porque você, em outras existências, se equivocou nessa área. Então nós resgatamos conforme as nossas necessidades. Deus não tem nada a ver com o mal que nos ocorre. O mal que nos ocorre é consequência dos atos equivocados que a gente cometeu contra a nossa própria consciência, não contra Deus. Como nós, na nossa insignificância moral, poderíamos fazer algo contra o Senhor da vida? Deus, na nossa vida, nos serve como Pai amoroso e bom, que sempre nos dá a oportunidade de recomeçar. Nos abençoa em tudo. E não foi por outra situação que Paulo de Tarso diz na sua memorável carta aos Coríntios: dai graças a Deus por tudo de bom que te acontece, porque vem direto das mãos misericordiosas de Deus. E dai graças a Deus por tudo de negativo que te acontece na vida, porque a forma mais suave que Deus encontrou de você, de todos nós, reabilitarmos com a nossa própria consciência. Por isso que o trabalho do verdadeiro cristão é a prática do amor e da caridade. Por isso que Jesus nos orientou a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo se ama. Ou seja, só conseguimos amar a Deus quando amarmos o próximo. E só conseguimos amar o próximo quando nos amarmos a nós mesmos. Então, a prática do amor é a única saída para nos libertar das amarras que ainda nos prendem à dor e ao sofrimento. Mas isso é muito lindo falar na teoria. Isso que nós deveremos pedir a Deus, coragem de tirar isso da teoria e colocar na prática. Para que quando alguém nos pise no calo, antes de pular no pescoço da pessoa como um animal irracional, e que muitas vezes a gente faz,
nós pensemos assim: coitado, ainda não compreende Deus como eu compreendo. Ele vai seguir o seu caminho e, infelizmente, terá que reparar esse erro. Eu sofri isso como modo de aprendizado para que eu não caia novamente no erro. Porque Deus é justo e é misericordioso. Como eu gosto de falar sempre, Deus é justiça. Não acontece um fio de cabelo a mais do que o necessário na tua vida, porque senão Deus seria injusto, te dando algo além do necessário. E Deus é misericórdia. Só te dá aquilo que você precisa passar e que você tem a força de suportar. Porque Ele nos coloca a cruz nos ombros, como consequência dos nossos próprios equívocos, mas para que nós possamos levá-la ao Gólgota da nossa libertação moral, e não para que nos esmaguemos com ela, porque Ele é misericórdia. Então, meus irmãos, vamos analisar nisso. O mal não vem de Deus, nunca. De Deus só vem o amor e a misericórdia. O mal vem do nosso coração. Enquanto insistirmos em fortalecer as raízes do egoísmo, do orgulho e do apego à matéria, ainda estaremos nesses vales de sofrimento e dor. Não que é a terra, mas que é a nossa consciência, pesada e nos cobrando a devida retificação do caminho. Porque o único destino inegável de cada espírito criado por Deus, o único determinismo, algo que nós não conseguimos fugir jamais, é que um dia seremos plenos, puros, perfeitos e totalmente reintegrados no amor de Deus. Que Deus nos abençoe e nos ilumine sempre. Bom, depois dessa reflexão, vamos agora à nossa vibração pelos nossos irmãos necessitados. Convido a todos a elevar o pensamento a Deus e abrir os braços da alma para receber nosso Mestre Jesus. Num abraço carinhoso e fraterno, e nesse instante, vamos falar-lhe ao ouvido das nossas necessidades e aflições, das nossas dores, de espíritos ainda tão distantes da luz. E vós, o divino amigo, haverá de nos amparar e fortalecer. Rogamos pelos nossos familiares, presentes, ausentes, próximos, distantes, onde quer que se encontrem, possam receber a visita amiga dos missionários do amor, levando o bálsamo da paz e da harmonia. Rogamos por todos aqueles nossos irmãos encarnados que passam por provas e expiações, seja na fase da infância, da adolescência, na fase adulta ou idosa. Rogamos, Pai, que a Tua luz e misericórdia seja o farol a nos apontar os caminhos seguros nos labirintos da terra. Rogamos por aqueles que passam por doenças incuráveis, que se encontram na terra aprisionados a leitos de dor. Rogamos por eles, para que reencontrem a cura. Mas se não for possível, uma vez que a doença é remédio amargo para a cura do espírito, rogamos fé, perseverança, resignação e, sobretudo, a certeza que dia virá encontrarão muito mais do que a saúde física, a saúde espiritual. Rogamos. Eu gostaria de pedir licença a vocês, irmãos, e gostaria que todos se unissem nesse momento em um só pensamento.
que a nossa luz, a nossa força, as nossas orações alcancem aquela criancinha de 10 anos, que foi chamada a um testemunho tão doloroso, que é a gravidez, em virtude daquele estupro. No momento em que tantos apontam o dedo a essa criança, no momento que tantos especulam isso ou aquilo, lembremos de Jesus. E ao lado de Jesus vamos vibrar luz, força e paz a esse Espírito que está no seu momento derradeiro de expiação, para que ela possa superar esses traumas, essas dores e seguir o seu caminho rumo a Deus. Rogamos por aquele homem que gerou tanta dor, nesse momento que existe tanta gente pensando e vibrando ódio. Lembremos de Jesus. Vamos ser nós a vibrar bênção a esse irmão que é doente, que está distante de Deus, que ainda traz o tumor do mal a invadir-lhe toda a consciência, para que um dia ele desperte para a realidade da vida. Vamos agora orar por todos aqueles que necessitam e que nós conhecemos. Por todos os nossos irmãos encarnados que passam por provas e expiações, a todos aqueles que nos pediram orações, aos nossos familiares, aqueles que sabemos que necessitam, que o nosso pensamento nesse momento seja transfigurado em pontes de luz, para que os amigos espirituais possam alcançar cada um deles, levando conforme a necessidade de cada qual e a infinita misericórdia de Deus. Rogamos agora pelos nossos irmãos desencarnados, os nossos familiares que se foram antes, para que Deus os ilumine na nova etapa, que recebam de nós o buquê luminoso da nossa saudade, banhada na fé em Deus. Rogamos por aqueles que sofrem no mundo espiritual as consequências de uma vida voltada ao erro. Rogamos por eles, para que a tua misericórdia e luz seja a chave que lhes abra a porta da vida renovada. Rogamos por nossos irmãozinhos que fraquejam diante do abismo do suicídio, que a doce mãe de Nazaré possa acolher-lhe em seus braços maternais, lhes descortinando a aurora de um novo dia. E por fim, rogamos a todos aqueles que ainda trazem a tormenta do mal a dominar-lhes o coração e a mente, a todos aqueles que insistem em prejudicar, a todos aqueles que ainda se envolvem no mal, encarnados e desencarnados, que a luminosa semente da verdade possa florescer em seus corações e os liberte, para que os torne dignos do infinito amor de Deus. E assim, agradecidos a Deus, o Pai da vida, a Jesus, o constante amigo, e a legião de espíritos amigos que nos abençoa, nosso profundo agradecimento e gratidão. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixa cair em tentação, livrando-nos do mal.
porque teu é o reino, poder e glória sempre. Que assim seja. Amém. E agora, meus irmãos, vamos à vibração do passe e da fluidificação das águas. Convido a todos a nesse momento, fechar os olhos e abrir a mente. Vamos visualizar o local em que estamos, o nosso lar, nosso quarto, aonde quer que possamos estar, sozinhos ou com familiares, com amigos, aonde quer que possamos estar. Começamos a perceber, pela visão mental, uma garoa de luz a cair do teto sobre todos nós. E suavemente, quando a luz nos toca, é absorvida por nosso corpo, por nossa mente, por nosso coração. Lentamente essa luz começa a harmonizar o nosso corpo orgânico, iluminar a nossa mente, enternecer o nosso coração. Suavemente começamos a ter uma facilidade maior em trazer à mente a figura luminosa de Jesus. O nosso coração sereno das aflições. Nos sentimos envolvidos por uma força e uma fé inexplicáveis. Nesse momento, a nossa visão mental começa a perceber que o ambiente de nosso lar está totalmente envolvido em luz. E que no meu ambiente estão espíritos luminosos, cada qual envolvendo a mim, a meus familiares, nos envolvendo em um passe amoroso, retirando as energias negativas, os pensamentos perturbadores. Equipes de amigos de luz nesse momento transformam a água em luminoso remédio para as nossas necessidades. E agora a nossa visão mental começa a perceber que todo o ambiente do nosso lar se ilumina, que cada membro da nossa família se encontra envolvido num halo de luz. E serenamente eles sorriem para nós, os amigos espirituais. Um sorriso que nos diz que a luz e a paz de nosso Mestre Jesus os acompanhe e os abençoe. E agora, meus irmãos, que recebemos esse passe, que a água que está diante de nós já não é mais água, mas um remédio abençoado, nos resta agradecer. Agradecer aos nossos mentores espirituais, a todos os trabalhadores de luz do GAEFA que estão conosco, não só aqui, mas ao lado de cada um que está conectado nesse momento. Agradecer ao mentor espiritual que dirigiu a nossa reunião, ao patrono da nossa casa, Francisco de Assis, à doce Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, a Jesus, o nosso Mestre, o nosso apoio, o nosso irmão maior, o nosso modelo e guia, mas principalmente agradecer àquele que nos deu a vida, aquele que nos ama infinitamente, aquele que é o Senhor da vida, Deus nosso Pai, a quem entregamos mais esse trabalho aos pés. Em reverência humilde, agradecemos a bênção do seu amor e rogamos a misericórdia e a luz da sua presença
não ao nosso lado, mas dentro de nós, nos auxiliando a definitivamente termos a coragem de arrancar o mal que ainda existe dentro de nós e que nos gera tanta dor e sofrimento, para que um dia possamos nos integrar totalmente ao seu infinito amor e alcançarmos a inteira e completa felicidade. Assim, Mestre amado, Deus Pai da vida, agradecemos e rogamos que nos conceda uma noite de paz, uma semana de luz e de bênção, de força, para que aonde quer que possamos estar, com quem possamos lidar, possamos ver pessoas e situações que são ferramentas luminosas que nos convidam à renovação, de seguir o nosso Mestre Jesus e de alcançar a luz e a saúde integral que vem da alma e não do corpo. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, e assim, com as bênçãos de Deus e nosso Mestre Jesus, encerramos mais uma reunião. Como ao final de toda a reunião, agradeço profundamente o carinho de vocês todos que estiveram conosco, sem o que essa reunião não seria o que foi, né? Eu tive a oportunidade, aqui eu quero confessar a vocês, fui convidado a fazer, algumas semanas atrás, uma gravação de uma palestra para ser divulgada, e é impressionante, quando nós fazemos uma palestra gravada, é totalmente diferente da palestra que fazemos aqui nas nossas lives, ou nas lives que somos convidados a fazer. E eu fiquei a raciocinar o porquê disso. A energia, o amor e o carinho de vocês, que fazem toda a diferença, não é? Vocês fazem essa reunião comigo e com todos nós aqui, né? Então, meu profundo agradecimento, sintam o meu abraço do coração, né? Para que vocês tenham uma noite de muita luz, de muita paz, de refazimento, uma semana de bênçãos e de oportunidades, lembrando que o mal não vem de Deus, vem de nós mesmos. E aí nós temos o nosso destino em nossas mãos. Não vamos deixar para amanhã, gente. Vamos pegar as rédeas do nosso destino e mudar os caminhos da nossa vida hoje. Porque hoje a gente tem o dia. Hoje a gente tem a oportunidade. Amanhã não se sabe. Ontem já foi, né? Eu gostaria de deixar apenas alguns recadinhos, como eu sempre faço, antes de encerrar a nossa live. Essa reunião estará na nossa página do Facebook, né? Mas também estará logo mais no nosso canal do YouTube, o Gaefa Espírita, com todas as outras reuniões de terça-feira e todas as outras de quinta, que são perguntas e respostas, tá? Ali tem de tudo, tem filmes, tem palestras minhas, aqueles que quiserem conhecer serão muito bem-vindos. Eventualmente, aqueles que assistirem, gostarem, por favor, se inscrevam no canal. Eu sei que é complicado ficar pedindo isso, que não existe um canal no YouTube que não peça inscrição. Mas nós queremos, a ideia é fazer a divulgação das reuniões simultaneamente pelo Facebook e pelo YouTube. E como nós não utilizamos nem computador e nem notebook, nós precisamos de um mínimo de 1000 inscritos para que nós possamos conseguir fazer a transmissão simultânea pelo YouTube. Então eu peço esse carinho de vocês também, tá? Mais uma coisa, amanhã
eu fui convidado a fazer uma palestra para os nossos irmãos da AME Piracicaba. AME, Associação Médico Espírita de Piracicaba. Eles farão esse mês, né, em comemoração aos 10 anos da AME Piracicaba, eles estarão fazendo um ciclo de palestras e eu tive a honra de ser convidado para abrir o evento, né? Então nós faremos uma palestra amanhã, a partir das 7h45 da noite, 15 para as 8 amanhã, sobre o tema O Drama das Obsessões, né? A gente vai falar um pouco sobre a obsessão no sentido da pandemia e da doença psíquica e espiritual que é, e que gera problemas físicos, né? Então todos estão convidados, a palestra será transmitida pelo canal da AME Piracicaba, né? Então todos aqueles que tiverem interesse, busquem AME Piracicaba, vocês já vão encontrar lá o canal, né? E a partir de amanhã, às 15 para as 8, estaremos juntos lá, se Deus quiser, para mais uma live, né? Bom, do mais, agradeço a todos. Quinta-feira temos a nossa reunião de perguntas e respostas, aqueles que quiserem, estaremos juntos aqui firmes para mais uma reunião, tá? Do mais, desejo a todos uma noite de luz, uma semana de paz e até a próxima, se Deus quiser. Fiquem em paz e que Deus abençoe a cada um de vocês.